Olá, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem nesse momento tão turbulento que nós estamos passando, mas que há de melhorar, se Deus quiser, para o bem de todo mundo. Tá joia? Estamos iniciando, nesse ano de 2021, a nossa terceira edição da nossa Semana da Educação Física do Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho. E aí contamos esse ano com a participação da professora Elaine, como uma das organizadoras do evento, que também faz parte da nossa comissão, do professor Fábio Cincoto, que também faz parte da comissão organizadora do evento, e também da Cláudia Cândido, parte da nossa comissão nessa edição. Tá joia? Num primeiro momento, gostaria de agradecer a solicitação do professor Fábio, junto ao professor Bruno César Ferreira Godinho, que vai estar colaborando, fazendo uma fala muito importante para esse cenário nosso, nesse atual momento. Professor, queria primeiramente dar as boas-vindas para o senhor, logo em seguida o Fábio faz as considerações iniciais e o senhor fique à vontade para poder estar fazendo a sua fala junto ao nosso evento. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. É uma honra, né, receber o Bruno aqui nessa reunião. Ele que é, além de enxadrista, recentemente ganhou um título, né, de mestre nacional de xadrez. Então, ele é formado, né, em educação física. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho melhor e dar início à sua fala. Obrigado mais uma vez aí, Bruno, por participar aqui conosco. Boa tarde a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Wagner. Elaine, Cláudia. Para mim é um prazer estar participando dessa semana tão importante para vocês. Agradeço o Instituto Federal, agradeço o Fábio, professor, de ter feito esse convite. É sempre muito bom ter um espaço para falar um pouco sobre o xadrez, porque o xadrez é um esporte muito importante para o desenvolvimento cognitivo e principalmente de aspectos de concentração, mas ainda a gente está na busca de oportunidades para criar essa visibilidade esse esporte, né? Quem conhece o xadrez vê o quão mágico que ele é e o quão importante que ele é. Cada vez mais no Brasil, a gente está vendo escolas interessadas em colocar o xadrez na grade, visando todos os aspectos educacionais e também visando os aspectos competitivos, mas ainda em relação à mídia, em relação a outros aspectos importantes para o xadrez ainda é muito assim coadjuvante, infelizmente, né? Mas a gente, cada vez mais que a gente tem a oportunidade de falar sobre o xadrez, é uma visibilidade, né? E é algo muito importante para que o xadrez cada vez mais cresça, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, né? Fazer um breve currículo. Então, eu sou formado em Educação Física pela Fundação Barra Bonita de Ensino. Atuo no ensino de xadrez, acredito, esse ano vai fazer 16 anos, mas jogo de xadrez desde os 7 anos, né? Tive a oportunidade, inclusive, de jogar boa trajetória da minha carreira competitiva junto ao Fábio também, que é professor do Instituto e me fez esse convite. E a partir disso se tornou-se uma paixão. A minha prioridade inicial, quando me formei em Educação Física, era seguir no ramo do tênis, que eu joguei competitivamente, mas as oportunidades na vida e principalmente o crescimento e a visibilidade que as escolas estavam dando no xadrez me proporcionou oportunidades dentro do xadrez e a partir desse momento se tornou uma paixão e hoje eu atuo em 90% da minha fonte de renda vem do xadrez e 10% da educação física como escola, que eu dou aula há 9 anos. E, assim, fico muito feliz de ter essas oportunidades com o xadrez. Comecei mais no xadrez educacional. Eu acho que talvez assim o meu forte seja a questão da base, formar o aluno do zero, para que daí ele tenha uma visão ou pedagógica, educacional, ou competitiva, porque eu acho que isso é muito individual do aluno, né? Essa questão de ele querer, por exemplo, visar a competitividade, e também somente os aspectos educacionais. Então, o tema específico, né, dessa minha palestra é falar um pouco sobre a questão do xadrez nesses aspectos da pandemia, né? Os aspectos positivos e negativos, né? Vou começar um pouquinho falando sobre os aspectos positivos, né? O xadrez,
ele, principalmente no aspecto aula, a gente tem dois formatos de apresentar aula para um aluno. A gente tem aula online, que me proporciona, por exemplo, eu sou de São Manuel, do interior do estado de São Paulo, me proporciona dar aula, por exemplo, para 2 alunos que eu tenho, que eram brasileiros e que foram morar com os pais em Londres. Então, eu tenho 2 alunos que moram em Londres, fazem aula no fuso horário basicamente invertido, né, 3 horas de diferença, mas me proporciona, através do xadrez, ensinar eles, que eles começaram do zero, e faz 6 meses que eu dou aula para eles no ensino remoto, né? Uma das perguntas assim específicas mas não tem uma diferença grande, por exemplo, o fato de você dar aula remoto e você dar aula presencial? Sim. O fato de você olhar o aluno e saber as dificuldades dele, por exemplo, naquele momento, e sentir aquilo que ele está colocando, as explicações, e principalmente a questão de afinidades, de você estar mais próximo aos alunos, eu acho que é um benefício. Porém, o benefício remoto é a questão de, por exemplo, um aluno está na Inglaterra querendo aprender, você ser referenciado e poder fazer um bom trabalho e desenvolver um trabalho bacana com esse aluno, mesmo ele estando num país diferente. Então, acho que tem os 2 grandes benefícios, né? O xadrez, ele, apenas um dado, ele é o 2º esporte mais praticado no mundo, se você considerar o presencial e o online. Ele só perde para o futebol, né? Então, ele é o 2º esporte mais praticado do mundo, e eu acredito que com essa pandemia, eu não vi os dados específicos, né? Não saiu ainda um estudo depois da pandemia, mas eu acredito que ele seja o esporte mais praticado do mundo, porque dobrou em 220% a procura pelo xadrez, e aí tem vários aspectos que a gente vai entrar. Um deles foi o fato de você, por exemplo, as competições presenciais estarem todas canceladas, até teve algumas competições que aconteceram mesmo com o uso de máscaras, restrições, mas agora, por exemplo, os estados que mais fazem, que é Santa Catarina, próprio Paraná, alguns estados estão em lockdown, então as competições por medidas sanitárias foram canceladas. Eu concordo plenamente com isso, né, para a gente não estar cada vez mais visibilizando, né, dando possibilidades para o corona, né, para essa doença estar se propagando. Mas então o online acabou se tornando uma febre, né? Porque todo mundo que joga xadrez, quer treinar, tem os recursos, joga-se no online. E aí a gente tem também um fator positivo, essa questão da expansão, e um fator extremamente negativo, que é a questão assim, por isso que a gente divide a questão educacional e valores da questão competitiva, que seria o ganhar a todo custo. Então nós vimos, por exemplo, alguns aspectos recentes, né, saiu até no popularmente o caso do Felipe Neto, né, que é um youtuber, e ele se aventurou a jogar xadrez, e aí começou, por exemplo, a entrar num site, que é o chess.com, que é um site conceitualmente, talvez o maior site de xadrez do mundo, e começou a jogar, ganhar, e o site baniu ele por falta de fair play, ou seja, foi constatado que o Felipe Neto usou programas para auxiliar ele na hora do jogo, né, que tem essas questões tecnológicas, porque hoje em dia tem um detalhe muito importante, diferente de, sei lá, 20, 30 anos atrás, onde o xadrez só era desenvolvido pelos livros, hoje a tecnologia tomou conta do xadrez. Hoje, por exemplo, sem os fatores dos programas de computador, fazendo avaliações e ajudando, contribuindo para o seu desenvolvimento, é basicamente impossível você evoluir no xadrez, né? Claro que a gente não pode se esquecer que uma grande evolução técnica do jogo se vem através dos livros, mas se você não acompanhar a tecnologia junto e contribuir positivamente, você não vai evoluir. Só que, infelizmente, a gente tem bastante pessoas que utilizam a tecnologia por aspectos totalmente contraditórios e negativos, né? Utilizando, por exemplo, os programas para colocar o computador para jogar contra você. Então, eu estou jogando contra o Fábio, por exemplo, o Fábio não está me vendo, então eu posso colocar um celular ao meu lado, estar reproduzindo a partida e fazendo o computador jogar contra o Fábio. Obviamente, o computador vai calcular, vamos colocar 300 vezes mais do que a gente, e, consequentemente, o computador vai vencer o Fábio. E isso, consequentemente, é o que a gente chama de anti-fair play. Nós tivemos eu acho que no Brasil e no mundo tiveram vários casos específicos negativos. É interessante citar um fato que eu e o Fábio jogamos uma competição, foi 2020, né, Fábio? 2020 nós jogamos uma competição em equipes,
por São Manuel, eram 3 integrantes, eu, Fábio, um aluno meu e uma outra aluna minha, e a gente chegou a liderar 90% da competição e pegamos uma equipe que os 4 jogadores foram constatados que usaram o programa. Só que o que acontece? Por questões do regulamento, o regulamento previa que a gente só tinha 30 minutos para entrar com recurso contra isso, e passou-se o tempo. A equipe foi desqualificada na próxima rodada, e isso a gente ficou em segundo lugar. Isso impactou diretamente de nós não sermos campeões brasileiros por equipe, o que credenciaria nós a sermos mestres nacionais, né? Todos os 4, né? Só que foi constatado pela confederação que 2 atletas usaram programas diretamente contra a minha pessoa. Eu entrei com recurso, fui até o final, e a confederação constatou que os jogadores usaram recurso, que eu fui prejudicado, e devido a isso, em comum acordo, acharam interessante me dar o título de mestre nacional, né? Devido a eu ter sido totalmente prejudicado. Só que uma coisa que me deixou triste é que toda a minha equipe foi prejudicada, né? E infelizmente deram o título somente para mim e não deram para o meu time. Então, assim, só estou exemplificando para vocês uma questão da questão de fair play. O xadrez é muito bonito, ele desenvolve muitos fatores, mas infelizmente ainda tem a questão de desonestidade, né? E um fator muito positivo em relação ao online, essa questão de a gente estar em casa, foi recentemente a série Gambito da Rainha, né? Que foi uma série agora mundialmente reconhecida, né? Foi a série mais assistida na Netflix, eu acho que desde que a Netflix saiu, e fala um pouco sobre o contexto e traz a visibilidade que o xadrez necessita. Porque eu tenho, por exemplo, vários alunos durante esses 15 anos de trajetórias que eram alunos extremamente hiperativos, alunos problemáticos em relação à questão escolar, e que, a partir do momento que conheceu o xadrez, passou-se um tempo desse foco, dessa concentração. O aluno hoje é a liderança dentro de uma sala, é a liderança em respeito, em concentração. Então, esses aspectos valorativos que a criança adquire através do xadrez, isso é uma coisa muito legal. Eu acho que o Gambito da Rainha trouxe essa visibilidade. E depois dessa série, o xadrez aumentou em 320% a procura de pessoas leigas querendo aprender o jogo, principalmente pelos valores fantásticos que o xadrez traz. Concentração, interdisciplinaridade, respeito, que são fatores muito interessantes e que vão além da questão de competitividade, né? Então, eu acho que essas questões são bem interessantes. Eu trouxe para vocês verem um pouco alguns alunos meus, trouxe alguns alunos e alguns resultados para vocês durante essa trajetória como treinador. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar para vocês um pouco desses alunos. Acho que a tela está em branco. Opa! Deixa eu abrir aqui a foto do João, né, que é um dos alunos que eu vou mostrar aqui nessa palestra. Ô, Fábio, pessoal, só deem um ok para mim, se vocês estão vendo a tela aí, compartilhada, por favor. Porque eu estou compartilhando, deixa eu ver aqui. Estão vendo, Fábio? Dá um joinha aí, ok? Beleza? Então, é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, o post de um aluno meu, o João Pedro D'Avanço, né? O João Pedro é um caso específico de um aluno que começou no primeiro ano, que não sabia nada sobre as peças, né? Ele, então, fez um post que ele se orgulha, né, de ter sido bicampeão brasileiro e estar ao meu lado, mas eu acho que isso é uma questão conjunta, né? Eu já vou falar um pouco sobre eles, né, em geral. Vou mostrar um pouco também para vocês agora. Essa aqui, por exemplo, é a base do xadrez de São Manuel, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Giovanni, né, que foi 2 vezes, esteve entre os 3 melhores no Campeonato Paulista. A Lívia Correia, campeã brasileira, o João, bicampeão brasileiro, tem a Letícia, que já ficou entre as 5 melhores do Brasil, o Bruno também, João Ricardo, o Felipe, que é da nova geração, o Danilo, o Guilherme Graciano. Então, assim, por exemplo, essa é um pouco da base que eu estou mostrando para vocês do xadrez de São Manuel. Vou mostrar mais uma. Aqui, por exemplo, é essa equipe no começo da sua formação, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a Lívia, aqui estava no 2º ano, hoje ela está no 6º ano, né? Tenho aqui o Vinícius, eles já ficaram entre os 10 melhores do Brasil, a Lívia já foi campeã brasileira, e principalmente a Lívia
eu tenho orgulho de dizer que ela jogou o campeonato mundial, ela foi campeã da seletiva do Campeonato Brasileiro, né? Jogou o Campeonato Mundial pelo Brasil, representando o Brasil, na categoria sub-10, tenho aqui o Giovanni, o próprio João, o Luiz Miguel. Então, estou mostrando um pouco da história, assim, para vocês. E eu tenho aqui também, quem se interessar depois, pode entrar no YouTube, o maior portal de xadrez brasileiro, que é o Clube de Xadrez Online, do professor mestre nacional Gerson Pérez. Tentando abrir aqui. Aqui, o professor Gerson Pérez, eu dei uma entrevista para ele no ano de 2020, falando um pouco sobre psicologia do xadrez e um pouco sobre treinamento. Então, falando um pouquinho só, mais ou menos, da minha trajetória. Existem mais coisas, né? Mais fatores, muito mais alunos envolvidos, né? E eu tenho, assim, o prazer de ter trabalhado com muitos deles. É aquilo. O xadrez, por exemplo, hoje eu trabalho numa escola que trabalha o xadrez de primeiro ano a terceiro colegial, uma escola cooperativa em Olambra, né? E tenho 20 alunos particulares de xadrez. E desses alunos particulares, eu posso dizer que 10 deles visam a questão competitiva. Já são alunos, por exemplo, que têm um know-how de títulos, né? E que me contrataram principalmente para a questão de planejamento e psicológica, porque o xadrez não é só você saber jogar, você se diferenciar tecnicamente. O xadrez tem muitos aspectos emocionais e psicológicos envolvidos, né? Então eu vou jogar com o Fábio, eu posso ser melhor do que o Fábio. Eu posso ser, mas chega na hora do jogo, o Fábio tá mais tranquilo para jogar comigo. Teoricamente, o Fábio pode cometer menos erros na partida e, consequentemente, esse nervosismo, essa ansiedade minha pode me atrapalhar na hora do jogo. Então tem a questão de confiança, de respeito, tem muitos valores. E durante toda essa trajetória, esse tempo, a gente trabalha. Vamos falar um pouquinho sobre a questão agora da pandemia mesmo, né? Então, eu estava citando para vocês que a pandemia, no xadrez... Fábio? Ô, Bruno, você tá na tela ainda. Não estou te ouvindo. Fábio? Vocês estão me ouvindo? Está cortando? 10 mil. Estou ouvindo vocês por algum motivo. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Vocês me ouvem agora? Eu te ouço. Ok? Eu te ouço. Fábio? Eu te ouço. Eu te ouço. Ah, ok. Eu acho que pelo fato de eu estar compartilhando, estava atrapalhando, né? Isso, agora deu certo. Ah, ok. Pode continuar, fica à vontade. Perdão, gente. Agora ficou normal. Tecnológicas também, às vezes, acaba acontecendo isso, né? Peço desculpas aí para quem vai assistir, né? Estão me ouvindo agora tudo certinho, Fábio? Beleza. Então, a questão da pandemia, eu vejo assim, pessoal. O xadrez, por exemplo, falando um pouco de dados financeiros, eu, como comentei com vocês, 90% da minha renda, ela é baseada ao xadrez. E no começo da pandemia, essa incerteza de empregos, dessas questões, por exemplo, aí que eu faço um paralelo com o xadrez e com o futebol. Uma criança, um menino, por exemplo, tem o xadrez e o futebol. Se o xadrez já fizer parte da vida dele, como questão de competitiva e tal, muito provavelmente ele vai continuar com o xadrez e os pais vão fazer o esforço. Agora, se o xadrez está sendo inicial para ele, independente dos aspectos se são competitivos ou educacionais, e a criança ela tem que escolher entre o futebol, que é ativo, e o xadrez, na maioria das vezes, infelizmente, né, para nós do xadrez, ele vai escolher o futebol. Então, no começo, por exemplo, eu tive uma queda de 70% da minha renda devido à pandemia. Porém, os fatores, quando a criança começa a ficar em casa e tem essa questão, por exemplo, de só ficar no celular, no tablet, etc., os pais começaram a avaliar que o xadrez poderia ser uma ferramenta pedagógica para contribuir nas questões de foco e principalmente para tirar um pouco a criança do celular no sentido não educativo, né? E aí as coisas começaram a melhorar, as pessoas começaram a procurar. Hoje eu tenho a maior procura como professor, também devido à minha experiência, ao meu trabalho, mas pela essa questão da visibilidade que o xadrez teve em relação ao Gambito da Rainha. A gente teve também, bem no início da pandemia, o jogador que hoje é número 2 do Brasil, o grande mestre Luiz Paulo Supple.
ele venceu uma partida num torneio online do Magnus Carlsen, que é número 1 do mundo. Isso, querendo ou não, também ajudou bastante a questão de visibilidade do xadrez, de mostrar que o Brasil é capaz, porque o xadrez ele é muito bem visto, por exemplo, a principal escola mundial é a Rússia, né? Só que cada vez mais a China, os Estados Unidos, pela questão do brilhantismo do jogo nos aspectos educacionais, vem investindo pesado em educação, colocando o xadrez na grade e, naturalmente, vem crescendo crianças com interesse tanto educacional, principalmente como competitivo. E o fato do Luiz Paulo Supp ganhar do Magnus Carlsen, que está entre talvez um dos maiores jogadores da história do xadrez, também contribuiu para que o xadrez se tornasse uma visibilidade e as pessoas conhecessem um pouco mais o xadrez e trouxessem essa oportunidade para os seus filhos, né? Então hoje, por exemplo, eu acredito que o xadrez ele está visível, a procura está grande para todos os profissionais, e quem realmente trabalhar com amor e carinho em relação ao xadrez vai poder proporcionar um ensino de qualidade, aumento em aspectos de concentração, de respeito, de valores para as crianças, que essa é a minha prioridade como professor. Os aspectos competitivos, eles vêm paralelos. Se a criança virar e falar assim, eu quero jogar um xadrez, eu quero jogar um campeonato para testar como que eu tô, é muito da criança isso. Eu pego, por exemplo, o João, né, eu dou um exemplo do João. O João entrou na escola no primeiro ano, ele não sabia jogar. Só que tinha um menino, ele sempre conta isso, um menino na sala que jogava muito bem, que era o Vinícius. Ganhava de todo mundo, sabia já jogar, que o pai tinha ensinado desde os 4 anos, e aí as crianças aprendiam a jogar, ia jogar com o Vinícius ganhava. O que as crianças começaram a fazer? Não, eu preciso treinar mais, eu quero ganhar do Vinícius. E aí essa trajetória de ganhar do Vinícius fez as crianças se dedicarem mais, se concentrarem mais, e consequentemente daí virou-se uma equipe. Através dessa equipe, dos torneios regionais, começaram a ir para os campeonatos estaduais, depois os campeonatos nacionais, e o João, que era um menino que tinha começado o xadrez e queria simplesmente ganhar do Vinícius, se tornou bicampeão brasileiro de xadrez, né? Então, é muito da pessoa. Eu tenho alunos que são excelentes, que jogam xadrez de uma maneira impecável, mas não gostam da questão competitiva. Querem seguir o xadrez pelos aspectos educacionais, amam o xadrez pelo esporte, por tudo que proporciona, pela adrenalina do jogo, pelas questões de estudo, de dedicação, que isso, querendo ou não, se vocês pegarem os dados, por exemplo, o xadrez, a pessoa que faz o xadrez e leva o xadrez a sério, você vê aí, por exemplo, primeiro lugar de USP, Unesp, passando no Instituto Federal, pega, por exemplo, como o Fábio, concursado do Instituto Federal, é um enxadrista, um apaixonado pelo jogo, né? Então, os aspectos, porque para você crescer no xadrez como jogador competitivo, você precisa estudar, não tem outro caminho. Você tem que estudar a base de livros, a base de programas, você tem que, por exemplo, muitas vezes abdicar de ir jogar seu futebol e comer seu lanche, etc., para sentar, por exemplo, estudar, fazer exercícios, né? E o vestibular, as coisas são isso. Você tem que abrir mão para você, por exemplo, poder superar oponentes que têm a mesma capacidade ou até maiores e às vezes têm condições financeiras até maiores de poder proporcionar um estudo de qualidade e a criança ser, teoricamente, cognitivamente mais preparada, mas competitivamente não está tão preparada para aquele objetivo, né? Então, tem tudo isso. E o xadrez proporciona todas essas ferramentas, essas questões que são muito importantes. E as questões negativas é quando, infelizmente, as crianças passam do limite da competição e da ética, não só crianças, como adultos também, e acabam, consequentemente, usando o xadrez como ferramentas negativas. Tirar sarros, agressões, coisas totalmente antiéticas. Infelizmente, como isso tudo tá em todos os mundos, né? Tá no futebol, essas questões de trapaça, infelizmente, são coisas que cada vez mais a gente vê no mundo, mas são coisas que eu acredito, são fatores que eu acredito que cada vez mais a educação, os valores, os respeitos da família vão fazer e vão formar, junto com o professor capacitado, o seu filho a tomar as decisões certas e não partir para esse caminho. Então, pessoal, eu acredito que, falando um pouquinho do xadrez, um pouco da trajetória e dos aspectos, é isso, né? Eu não sei quais perguntas vocês gostariam de fazer. Fábio, se tu tiver alguma consideração, professor Elaine, Cláudia também, podem ficar à vontade, por favor. Tá? Não, Posso deixa começar? eu começar a falar. Conhecendo o trabalho fazer. Você quer começar, Elaine?
Pode falar, então, pode falar. Posso falar? Bruno, você falou muito da questão de desenvolver esse controle da ansiedade, né? O jogador de xadrez, ele tem... Acho que ele travou um pouquinho, né? Aí, eu acho que você voltou. Pode continuar. Posso falar? Você quer falar, pode falar. Porque tá cortando para mim, daí eu não sei a hora que eu vou, que eu não vou. Pode falar você, então. Se você quiser fazer sua pergunta pelo chat também, Elaine, aí eu vejo sua pergunta, se ficar mais fácil depois, e aí eu respondo, fique à vontade. Escreve no bate-papo ali, Elaine, aí ele lê e já te responde. Fábio? Por mais que eu conheço, né, o professor Bruno já tem um bom tempo, uma coisa que eu ressalto, né, que eu até comento com alguns outros colegas da área, né, é que o trabalho da base que você faz é muito interessante, né, até brinco, assim, parece que você dá fermento dos alunos, né, porque eles crescem absurdamente. Aí a pergunta que eu tenho para você, assim, é mais fácil trabalhar com um aluno, eu sei que você dá aula de xadrez para a turma da medicina, por exemplo. Uhum. É mais fácil trabalhar com uma turma já da faculdade, né, uma turma da medicina, ou é mais fácil começar da base mesmo, com os alunos? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que os dois fatores são fáceis, são difíceis. Primeiro que você tem que conhecer o público que você trabalha, né? Uma das coisas mais interessantes, quando eu fui começar a dar aula na medicina de Botucatu, hoje eu já dei aula na Unesp de Botucatu para medicina e hoje dou aula para a FAMEMA, né? Em Marília, né? Uma das coisas mais interessantes é que os alunos, por mais que sejam médicos, estudaram, são extremamente inteligentes, eles respeitam todas as informações que, consequentemente, você vai passar e discutem, tiram dúvidas. Eu acho assim, é mais natural, por exemplo, eu estou mais acostumado a trabalhar para a base, para as crianças, desde o começo, com didáticas e, consequentemente, eles irem aprendendo e se divertindo juntos, né? Eu acho que é um processo mais fácil, né? Porque você já tem ali sua base de aula formada, claro que você sempre tem que se reinventar, trazer uma coisa diferente, mas eu me sinto assim mais seguro, né? Obviamente, dando aula para essa base. Para a questão da medicina, que eles visam extremamente a competitividade, não outros valores, claro que eu não vou deixar jamais um aluno meu da medicina ir, por exemplo, para uma competição, que é o intermédio, né? E desrespeitar e ser antiético contra outra pessoa, porque aí são questões de valores e eu também, obviamente, fico em cima disso. Mas ali o foco é 100% competitivo. Então eu acho que é bem mais difícil no sentido de você ter que preparar suas aulas, por exemplo, tentar prever aquilo que pode ser dificuldade, você ter que dar um trabalho muito maior, você ter que rever partidas, você ter que avaliar preparações, né, que é um outro trabalho que eu faço, né, avaliar o que os adversários vão jogar, discussões. Realmente a aula para os médicos é mais difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças, né, principalmente pelo fato que, independente de eles serem pessoas intelectualmente muito avançadas, por terem passado aí numa das universidades mais difíceis do Brasil, eles respeitam aquilo que o professor diz e, consequentemente, seguem à risca, e quando não concordam, discutem, a gente tem o diálogo. Então eu acho que são fatores totalmente diferentes, porque na base você trabalha pedagogicamente e a competição é opcional, e ali na medicina em específico é competição pura, né? Então, teoricamente, você tem que preparar e ir conversando dia a dia. Eu acho que realmente dá um trabalho um pouco maior, mas é totalmente possível de se fazer. Entendi. Obrigado, Bruno. Nada. Deixa eu ver Cláudia, por favor, se tiver algum ponto a colocar para o professor, pode ficar à vontade, por gentileza. Professor, eu gostaria de saber sobre a participação feminina no xadrez, se tem aumentado, qual a sua visão sobre isso, aqui no Brasil, ou no Paraná, ou em outro país? É uma excelente pergunta a sua. O fato da série Gambito da Rainha, que a protagonista é uma mulher, né? A Beth Harmon, fez com que, na verdade, desses 320% de procura, por exemplo, eu acredito que 200% tenha sido feminino.
Eu, particularmente, tenho um público grande de alunas particulares femininas e também tenho na escola. Eu percebo que o interesse é muito grande. Uma das coisas, por exemplo, que nem na medicina, que eu dou aula, dos 8 alunos que eu tenho, 3 são mulheres. E as mulheres, tem uma das meninas, por exemplo, que eu dou aula, que ela é melhor do que a maioria dos jogadores ali. Entendeu? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que Juliana Teral, número 1 do Brasil, Júlia Alboredo, que é uma streamer de sucesso também, número 2, que elas falam é o seguinte, principalmente no xadrez brasileiro, a questão de apoio, etc., as mulheres cada vez mais vêm galgando seu espaço dentro do xadrez, que é um esporte, querendo ou não, que a visibilidade parece maior masculina. Mas se você pegar hoje o índice de pessoas jogando, né, eu creio que seja aí 55, 45, no máximo 60, 40 para os homens. Cada vez mais as mulheres vêm tomando um interesse muito grande, Cláudia, pelo jogo. A gente vê aí jogadoras sensacionais ganhando de homens. A gente teve, por exemplo, o grande caso de Judith Polgar, que foi a maior jogadora da história do xadrez mundial. A própria Judith, por exemplo, ela foi teve no top 3 do ranking unificado. Ganhou de Garry Kasparov, que foi um dos maiores da história. Então eu creio que as mulheres... e tem alguns fatores assim, né? As mulheres jogam um xadrez, por exemplo, muitas vezes mais conservador, mas cada vez mais elas estão... mas no entendimento bom da palavra, perdendo o respeito em relação aos homens, de mostrar assim, eu estou aqui, eu tenho totais condições de vencer você, e elas vão lá e vencem. Então eu acho que cada vez mais, eu acho que falta sim muito apoio para o xadrez feminino. A gente tem hoje um projeto sensacional no Brasil, que se chama Projeto Damas em Ação, que essas jogadoras, que são as melhores jogadoras do Brasil, criam, por exemplo, oportunidades para que as mulheres possam jogar, desenvolver, ter fala. Então eu acho sim que nos próximos 5 anos, por exemplo, o xadrez feminino brasileiro vai cada vez mais se fortificar e vai ser tão ou até mais forte do que o masculino. Eu creio nisso. Bom, deixa eu ver a pergunta. Obrigada. Imagina, a pergunta da professora Elaine. Nesse momento de isolamento social, onde a ansiedade se faz mais presente, o início da prática de xadrez vai ajudar no autocontrole, considerando que essas pessoas têm constantes crises de ansiedade. Sim, por exemplo, uma das coisas que eu acredito que dentro do xadrez os profissionais ainda podem explorar muito, e é uma área que tem sido muito pouco explorada, mas eu acho que está entre as minhas prioridades no longo prazo, fazer um trabalho, talvez uma tese mestrada em cima disso, é o benefício das concentrações do xadrez na busca da melhora ou do controle do Alzheimer. Né? Eu acho que o Alzheimer é um tema muito importante. Eu sou, por exemplo, tenho uma tia que sofre de Alzheimer, hoje ela não reconhece mais os próprios familiares, isso é bem triste, e o xadrez, com essa questão de memorização, de autocontrole, de foco, pode fazer com que o poder dessa concentração dessa pessoa suba e, basicamente, assim, equilibre com os aspectos negativos que o Alzheimer traz. Então, eu acho que esse é um campo, por exemplo, que eu acredito que alguns estudiosos da área do xadrez já devem estar pensando, mas eu vejo um campo, assim, inimaginável de oportunidades. Porque você imagina que se o xadrez realmente for constatado que ajuda nesse combate, qualquer especialista no ramo da medicina vai aconselhar o profissional de xadrez para trabalhar. E aí eu acredito que todo mundo que realmente se especializar vai ficar muito bem financeiramente e até bem conceitualmente, podendo dar cursos, palestras, até em nível mundial. Então eu acho que ajuda sim, eu acho que o controle da ansiedade, essa questão de também só ficar na questão eletrônica, por mais que o xadrez hoje ele seja muito mais você estar no computador, mas eu acho que os aspectos... Uma coisa diferente, por exemplo, você estar fixo na tela, só jogando jogos eletrônicos. Outra coisa é você estar pensando no exercício e ativando várias áreas do seu cérebro em torno de tentar encontrar aquela alternativa, além da adrenalina, de querer acertar, etc. Então, eu acho que tem aspectos no xadrez, mesmo online, remotos, que se diferenciam dos outros jogos, como... Counter-Strike, Fortnite, não estou menosprezando quem joga, muito pelo contrário, eu acho que inclusive quem joga de maneira controlada, né, principalmente os profissionais que jogam de forma controlada, eu acho que o eSports, né, tem crescido bastante com a pandemia, não tenho nenhuma distinção, muito pelo contrário, acompanho também, não jogo, mas acompanho, porém, se você passar da dosagem, isso nunca é bom, né, para tudo, né.
E o xadrez é o único, talvez, esporte nesse contexto que, se você estudar bastante, você vai ter aspectos tanto competitivos como pedagógicos, educacionais, extremamente ativos para a sua vida, né? Então, acho que isso é muito importante, Laine, da gente ressaltar aqui. Ok? Obrigada, Bruno. Nada. Wagner, falta você. Tem alguma pergunta? Tá certo. Professor, é o seguinte, eu queria saber um pouquinho se tu usa da ludicidade para poder ensinar o xadrez, principalmente para os iniciantes, né? Independente da idade. Eu me recordo bem que eu fui aprender xadrez com 27 anos de idade. Um belo dia, eu dando aula, não era nem aqui em Jacarezinho, um tempo que eu morei da minha vida no Mato Grosso, e perguntei para um professor se ele sabia jogar. E eu disse para ele que não sabia. Mas, ludicamente, ele me contou uma história tão bacana, né? Falando da movimentação da rainha, por que o rei tinha pouca mobilidade, e falando do bispo e do cavalo. E me encantou de uma certa forma, que automaticamente eu aprendi a jogar xadrez com ele ali, praticando um pouco mais depois, né? E eu queria saber que tipo de aspecto lúdico que tu utiliza, até por uma questão assim de encantamento mesmo da criança poder olhar aquele jogo, que não é só simplesmente aprender a mover as peças, né? É entender como o jogo funciona, mas como se diz, se tiver uma maneira doce de se ensinar aquilo ali, com certeza a criança acaba se encantando e aprendendo muito mais rápido e tendo um êxito ali até maior do que ela esperava, na verdade. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu achei excelente a sua pergunta, e eu acho que essa é uma das questões que diferenciam, por exemplo, os profissionais. Eu acho que, na verdade, assim, você imagina o seguinte, o xadrez já tinha esse preconceito do jogo, porque muitas pessoas, por exemplo, muitos pais, infelizmente, dizem assim, vão falar assim, filho, você não quer aprender xadrez? Eu não, abre aspas, eu sou burro, xadrez é só para inteligente, xadrez é só para estudioso, xadrez é só para isso. Muito pelo contrário, tá? Eu acho que o xadrez qualquer pessoa pode aprender. As questões educativas do xadrez, xadrez é um esporte barato no ponto de vista educativo, do ponto de vista competitivo, até onde ele pode se tornar um esporte muito caro. Mas, respondendo a sua pergunta, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu utilizo nas minhas aulas até hoje, para explicar o pós-jogo, né? Na maioria das vezes, como eu utilizo a tecnologia, eu vou mostrar, então, assim, na prática para vocês, rapidamente, como que, teoricamente, eu vou construindo a parte lúdica com os alunos, né? Então, deixa eu abrir aqui, eu já vou compartilhar para vocês. Vou mostrar um pouco na prática como isso funciona, que eu acho que é importante até mesmo para sugerir para algumas pessoas que, consequentemente, não são da área, mas querem, alguns professores de educação física que querem mostrar, que querem fazer a diferença, mostrando o xadrez, que eu acho isso extremamente válido. Vou mostrar para vocês alguns dos recursos que eu, particularmente, utilizo nas minhas aulas, a parte lúdica, né? Então, vou compartilhar minha tela rapidamente com vocês aqui. Bom, pessoal, no começo do meu trabalho, naturalmente a gente vai crescendo. Eu pegava, basicamente, montava o jogo e ia explicando função das peças, falando a questão lúdica, de maneira lúdica, como o peão se movimenta, como a torre se movimenta. E, a partir do tempo, eu percebi que, na verdade, o protagonismo tem que ser da criança, ela tem que construir o conhecimento, não eu simplesmente passar para ela absorver e se tornar chato. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu encontrei um recurso nesse site que é o Lichess, que é o editor de tabuleiro, e a gente constrói o conhecimento inicial do jogo, falando um pouco da história do jogo, dessa forma, sem as peças. Então, consequentemente, falo um pouco da história do jogo de xadrez, que o jogo é uma batalha entre dois castelos, que o objetivo do jogo é deixar o rei sem saída, e a partir desse momento, eu vou falando um pouco sobre os soldados, e aí, por exemplo, eu vou perguntando, então eu falo quem que é o dono do castelo, a criança responde o rei, eu vou montando o rei no jogo, vou mostrando o posicionamento do rei, aí eu pergunto quem que é a esposa do rei, o aluno vai falando que é a rainha, e consequentemente a gente coloca. Aí eu
consequentemente, passo para eles primeiro quais são as peças que o rei e a rainha saem para ir até a batalha. Não, são os cavalos, eles vão em cima dos cavalos. Aí as crianças, na maioria das vezes, ou já tem uma informação dos pais, então, consequentemente, a gente vai montando os cavalos e junto com as crianças a gente vai construindo todo o tabuleiro. Eu falo que os bispos são os conselheiros do rei e da rainha, cada um tem o seu. Temos as torres que ficam nas pontas do castelo. E aí, ludicamente, eu vou falando um pouco em relação aos peões, né? Que toda casa, por exemplo, se você tem uma casa e tem a possibilidade de ter os seus seguranças, né? Que vão proteger o seu castelo ou a sua casa na área externa, na parte de fora da casa, né? Isso é importante. Então, os peões são os soldados que, consequentemente, fazem isso, né? Protegem o castelo na área externa. Deixa eu voltar a rainha aqui. E dessa forma, a gente vai criando a questão do jogo específico, né? Da questão inicial, lúdica, de ir passando. Agora tem uma questão, vou deixar até aqui uma dica legal, né? Como que eu ensino pós-jogo? A criança já sabe como as peças se movimentam, captura. O que é importante fazer? Então eu utilizo uma musiquinha que a gente chama de musiquinha do xadrez. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu aprendi essa música numa palestra do mestre FIDE Carlos Alberto Barreto, e uma vez ele deu uma palestra e cantou essa musiquinha, e eu utilizo até hoje nas minhas aulas, que é o seguinte: os peões centrais são os melhores peões para a gente começar o jogo, porque eles dão mais liberdade para as peças. Os peões laterais, eles só servem inicialmente para você proteger o seu castelo contra alguma ameaça. Aí existe um recurso no jogo que se chama o roque. E para eu fazer o roque, que é o movimento de proteção para o rei, eu preciso liberar o cavalo e o bispo, e com o meu rei protegido eu posso seguir até o final do jogo. Então, a primeira coisa que eu faço para os meus alunos de primeiro, segundo ano é ensinar a musiquinha do xadrez, que é avance o peão central, eles batem palma, proteja com o lateral, desenvolva cavalos e bispos, faça o roque e vá até o final. Então, a partir do momento que eles aprendem com a musiquinha do xadrez, a saber os aspectos do que é importante, depois que eles sabem as funções das peças, aí é só eles, consequentemente, aplicarem na musiquinha de xadrez, e a musiquinha, eles batem palma numa hora, na outra hora não batem, então eles memorizam a musiquinha, aprendendo educacionalmente, pedagogicamente, memorizam de maneira lúdica e, consequentemente, aplicam isso no jogo, o que faz a gente ganhar alguns degraus em relação à evolução dos alunos. Então, assim, esses são dois aspectos, mas eu sempre faço bastante brincadeiras com os alunos. Às vezes, por exemplo, quando tem um objetivo para alcançar um desempenho, eles ganham chocolate. Eu acho que essas questões, assim, são naturais de você motivar de maneiras estratégicas, não condicionar a ganhar algo e obrigatoriamente ganhar um prêmio por isso que fique claro, mas sempre... Como você puder motivar o seu aluno e aprender de maneira lúdica e fazer ele se sentir motivado e feliz, eu acho que todas as ferramentas, cada professor tem a sua, mas eu acho que, não sei se eu te respondi sua pergunta, mas eu acho que dessa maneira seria bem pertinente ajudar. Com certeza, professor, respondeu sim. Eu até me recordei aqui num momento em que esse meu amigo, ele me disse, quando ele foi me ensinar a movimentação da rainha, ele me colocou na seguinte situação, né? O seguinte apontamento, que homem não liga muito para combinação de roupa, né? Então, o shorts vermelho, a meia amarela, a camisa verde, o boné azul. Perfeito. E a mulher, no caso, já gosta de combinar tudo, né? Perfeito. No caso, um verde claro com verde escuro, que não pode colocar um vermelho, porque senão não dá muito certo. E aí ele disse que isso vem desde a época do xadrez, por isso que a rainha clara fica em cima da casa clara no tabuleiro, né? E o rei fica na casa oposta. Isso, e o vestido da rainha combinava com o piso onde ela estava, né? E no caso, a rainha escura acabava ficando em cima do piso escuro, que no caso é a casa escura no tabuleiro. E por aí ele me ensinou outras situações também, que literalmente me ajudaram muito a poder aprender o xadrez. E é muito interessante a maneira com que é trabalhada a ludicidade dentro desse jogo, né? Sem dúvida. Se o jogo for simplesmente seco, e você simplesmente fala assim, a peça se movimenta assim, 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 a criança vai fazer 2 aulas e fala assim, pai, acho que eu vou praticar voleibol, vou jogar futebol, não quero isso para mim, né? Então,
cada vez mais o jogo, os exercícios, a comemorar as vitórias de um aluno acertar, explicar o porquê quando errar. Eu acho que você vivenciar a evolução do aluno junto com ele, faz com que ele se sinta seguro para seguir e cada vez mais levar o esporte como uma paixão para si mesmo, entendeu, Wagner? Mas excelente sua colocação, foi bem pertinente. Não, ótimo, muito bem. Professor Elaine, Cláudia, professor Fábio, fiquem à vontade. Mais alguma pergunta ou alguma consideração para o professor Bruno, por gentileza. Só quero aproveitar, mais uma vez, a gente conversou antes da gravação, mas agradecer você, Bruno, por estar engrandecendo o nosso evento, né, com todo o seu conhecimento e trazer de uma forma tão suave como se trabalha o xadrez, né, porque quando a gente ouve falar, a gente imagina um mundo tão difícil, né, tão complicado, e você trouxe mostrando que não é bem assim, né, que existem várias formas de se trabalhar o xadrez, né, existem didáticas diferentes que pode sim aproximar de qualquer um a prática do xadrez. Parabéns pela sua fala. Obrigado. E eu acho que é assim, o xadrez, pelo menos esse é meu lema, eu vejo vários professores, referências que eu tenho no estado de São Paulo, Rezende, que é o professor do Albert Sepp, Álvaro Aranha, que é o professor do Colégio Augusto Aranha. Eu acho que é assim, gente. O xadrez ele tem que ser prazeroso e divertido. Se não for assim, não adianta, você não vai formar um jogador, você pode ter até um jogador que seja campeão mundial, nossa, você conseguiu o objetivo do aluno, mas esse aluno para a vida, ele não vai ter muitos aspectos importantes, né? Ele não vai ter toda a base. Não adianta ele ser campeão no xadrez e não ser campeão na vida. Eu acho que esse é o principal lema que eu passo para os meus alunos, né? Valores, né? Não ganhar a todo custo, e sim aprender com as derrotas. Eu acho que isso é extremamente importante. Obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Volto a dizer que falar sobre xadrez, principalmente no instituto conceituado como o de vocês, que a gente tem em vários lugares do Brasil, para mim é sempre um prazer, certo? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, Bruno. Por favor. Não, eu só queria agradecer mais uma vez pela contribuição aí nessa semana da Educação Física. Então, muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço a todos aí. Obrigadão. Eu quero agradecer. E fica a reflexão para essa opção, né, de jogo de xadrez como forma de ter mais qualidade de vida, desenvolver mais o cérebro, né? Então, agradecemos muito mesmo a sua contribuição hoje e que as pessoas possam se aproximar disso, né? Tentar entender melhor como isso funciona para, de repente, se beneficiar. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito válido. Certo, pessoal? Ok, professor. Muito obrigado. A sua fala e as contribuições a respeito do tema foram muito válidas, extremamente importantes, não apenas para o meio educacional, onde todos nós atuamos, mas para a sociedade como um todo, né? Como o próprio o nome do nosso evento diz, Educação Física, Saúde e Sociedade. Atendendo esses 3 eixos aí, no caso, eu acredito que a modalidade tem tudo para se firmar dentro da nossa sociedade, principalmente ressaltando os valores que elas trazem aí para uma boa convivência, para a integração, para a interação e principalmente utilizando do respeito e de uma boa conduta, né? Podendo contribuir até também dentro do desenvolvimento acadêmico do estudante na escola e nele enquanto indivíduo dentro da nossa sociedade também. Obrigado, professor. No que precisar de nós, tanto eu quanto a professora Elaine, o professor Fábio e também a Cláudia, nos encontramos à disposição na nossa instituição. Muito obrigado, gente. Senhor, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer, gente. Valeu. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Damos por encerrado a fala do professor Bruno César Ferreira Godinho sobre os aspectos do xadrez nesse período tenso de pandemia aí e uma prática que pode contribuir para o bem-estar, saúde e qualidade de vida de todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.